Olá, meus seguidores, meus elegantes, que bom a gente estar aqui conversando de novo. Hoje eu tenho uma notícia muito boa para vocês, mas antes de chegar lá, eu quero comentar a respeito da maquiadora que é minha patrocinadora desse programa. A Aline Harrison está aqui, vou deixar as redes delas aqui no canal para vocês verem o Instagram dela. Faz um trabalho muito bom e ela tem uma coisa muito boa também, porque ela lê o que você quer e ela consegue identificar o que fica melhor para você. E ela fala a mesma linguagem que você. Então, a delicadeza do traço, a sutileza. Isso é muito bom quando a gente está fazendo uma maquiagem, né? Porque a pessoa tem que entender a gente, né? Tem coisas que você não gosta e tem coisas que você gosta. E a pessoa compreende e faz isso assim, ó, num passe de mágica. Então, recomendo para vocês a minha patrocinadora de hoje. E outra coisinha também. Nós estamos aqui com a Geek Now, desse canal de stream, e na Orgânica. Gente, vocês têm que vir aqui. Tem que crescer. A gente tem que crescer na vida. Crescer na vida é vir aqui. E hoje também, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Como eu gosto muito de cultura, que eu sempre comento com vocês, né, que aqui é um canal de elegância, de arte, cultura, arquitetura, moda, beleza, mas tudo relacionado à elegância, né? Está tudo alinhado, dos dois sentidos, né? A pessoa é alinhada e o assunto alinhado. Hoje nós estamos com a Carol Velloni. A Carol, ela é formada na Barão de Mauá, na Faculdade de Artes Cênicas. E tem um trajeto de vida muito bonito, um trabalho muito importante feito. E também é contadora de histórias. Ela dá aula de teatro, ela dá aula de contação de história, ela trabalhou em grandes escolas de Ribeirão, já teve programa na televisão. E hoje ela vai contar pra gente um pouco dessa jornada dela, que é um orgulho enorme a gente saber que tem em Ribeirão Preto uma estrutura tão boa em relação à contação de história e a teatro. Vamos lá, gente? Carol, é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz por participar aqui desse programa muito elegante e poder compartilhar, né? Todas ou algumas experiências aqui dentro do que a gente tiver tempo. Vamos lá. E que não são poucas, né, Carol? Não são poucas, tem um tempinho aí de experiência e a experiência vem, né? Dia a dia, a gente vai aprendendo. Carol, quantos anos você está formada em artes cênicas? 22. 22 anos. 22 Como começou anos. isso na sua vida? Por que artes cênicas? Eu tenho uma paixão pelo teatro muito grande. E começou pequenininha. Né? Bem pequenininha. Na casa dos meus avós. Né? Meu avô fez vários filmes com Mazzaropi. E fazia teatro. Tem outros filmes também de produção independente. E nós, netos, fazíamos teatro nos encontros de domingo. Então, nós ensaiávamos dentro de um carro antigo, de um tio. Usávamos roupas, trapos para compor os figurinos e depois apresentávamos para a família. E eu acho que ali, ainda pequena, tem foto que eu tenho 4, 5 anos, foi plantada essa sementinha. E eu sempre gostei, fiz dança desde pequenininha, então eu dançava, gostava muito de palco. E acho que essa sementinha foi plantada ali, e aí eu fui cultivando, fui aproveitando as oportunidades de fazer teatro na escola, quando tinha, e aí... Inclusive, você ganhou um prêmio de melhor atriz no Festival de Teatro em Catanduva, é isso? Em Catanduva, isso. Esse prêmio, eu já era formada em artes cênicas, foi um espetáculo fantástico, o Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira, com a direção da Denise Falcone. Nós apresentamos esse espetáculo em Ribeirão, acho que por uns 2 anos e meio. Firmemente, muitas crianças, 30 mil crianças, nós apresentávamos para as escolas. As escolas vinham ao teatro para assistir o espetáculo. Então, teve uma história muito bonita esse espetáculo. E aí nós participamos deste festival, chamado Curta Teatro em Catanduva. E eu, com a personagem Chapeuzinho Vermelho, acabei ganhando o prêmio. Que beleza. E foi uma delícia. E os festivais de teatro aqui de Ribeirão, você sempre atuando? Sim. Os festivais mesmo, como esse agora, acho que vai ter um festival que são 2 meses de espetáculos, né? Em vários lugares e tal. Eu participo como eu posso, assistindo um espetáculo. Agora, um que eu participei atuando em Ribeirão foi o Festival Russo, que teve aqui. Foi
Foi aquele festival que você teve no Teatro Municipal? Foi. Aham. Foi. E eu fiz um personagem também que me marcou demais, né? Que é do espetáculo Trágico à Força, do Chekhov. Então, foi uma época agitada, porque tivemos russos aqui, né? Da escola russa de teatro. Então, foi um período bem legal. E eu gostei muito de interpretar o personagem da história. E você, durante a faculdade, Carol, você teve acesso a vários autores. Sim. A vários, né? Sim. Tinha alguém que você gostava mais? Quando é esse eu gosto, eu defendo mais essa linha. Você já teve... Acho que o preferido não, né? Eu gosto muito de teatro mais realista. Certo. Né? Por conta da identificação, da possibilidade de trazer mais para a nossa realidade. Então, eu prefiro o teatro realista. Então, em relação ao autor, eu não tenho nenhum falar assim, esse é meu grande autor. Mas o estilo dá para definir. E quais foram os desafios que você encontrou desenvolvendo atuando nessa carreira, né? Porque a família é tudo médico, engenheiro, né? É professor, tal, advogado, muito advogado na família, e você resolveu fazer teatro. Você teve algum desafio em relação à sua carreira como dentro da sua sociedade e como a sociedade em geral, ou dentro da faculdade? Eu acho que o ser a ovelha negra, vamos chamar assim, né? Dentro de uma família com advogados, médicos e tantas outras profissões... Tradicionais, né? Eu ia dizer convencionais, tradicionais. Convencionais. Eu resolvi fazer artes cênicas, né? Então, eu não tive ninguém que falasse assim, não faça. Mas eu percebia nos olhares as dúvidas. Sim. Né? Será? Primeira turma de artes cênicas em Ribeirão Preto. Será que vai dar certo? Será? Mas, enfim, eu tinha certeza, eu gostava muito, eu gosto muito. Fiz uma ótima faculdade. No segundo ano de faculdade, eu já estava trabalhando, dando aula de teatro no Colégio Chieta, que, inclusive, eu entrei para substituir 6 meses e fiquei 6 anos. Beleza. Então, foi um gás, assim, e uma primeira certeza de que daria certo. Era aquilo ali. E teve algum caso assim que você queira contar, alguma coisa que tenha sido muito interessante que você tenha vivido? Como? Tudo que acontece na vida artística e quando a gente tem paixão, que a gente se envolve, se entrega, tudo é intenso. Então, todos os casos são muito importantes, né? Eu acho que as montagens de espetáculos, a gente passa muito tempo ensaiando. Né? Muitas pessoas assistem o teatro, veem lá o tempo de duração do espetáculo e falam, nossa, trabalhou 1 hora. Não é isso, né? Não sabe o backstage, né? Não, e não sabe o tempo que nós demoramos para poder apresentar aquela hora. Então, é 1 hora que está todo mundo vendo, mas o que a gente passou por preparo, o que a gente... o tempo, os meses que ensaiamos. Tem espetáculo que demora mais de ano para ficar pronto. Puxa vida. Então, aí a gente apresenta, as pessoas falam, tão rapidinho, né? Ao invés de ver exatamente a intensidade, o conteúdo, para ver se o ator está bem preparado, se o diretor teve uma concepção agradável, né? E a vida cultural de Ribeirão Preto hoje, região, o que você acha em relação ao teatro? Olha, hoje eu acho que nós estamos com um incentivo muito bom aqui. Tem crescido. A parte de incentivo municipal, né? Temos uma Secretaria de Cultura hoje que incentiva o teatro de uma forma maciça, vamos dizer assim. A gente percebe claramente que o nosso secretário da Cultura gosta, incentiva, proporciona e que as coisas estão acontecendo. Ribeirão está num bom momento de oportunidade cultural. Eu tenho acompanhado pelos concertos, eu sou fã de concerto, né? Sou meio rato de teatro. E hoje os grandes teatros em Ribeirão, quais são? O Minas, o Pedro II, o Teatro Municipal, o Teatro Santa Rosa. Né? É um teatro que a gente tem aí construído, é recente, mas que tem tido um público e uma circulação, uma diversidade de oferta muito boa. Né? O Teatro de Arena ficou muito, muito tempo sem atividade.
E eu estive lá, inclusive, no domingo da semana passada, num movimento, numa... acho que chama Ocupa Arena, Ocupação do Arena, porque eles estão proporcionando atividades aos domingos. E eu fiquei muito feliz, porque, de fato, tinham pessoas lá. E muitas pessoas. E pessoas querendo aproveitar de tudo que tinha ali. Então... Porque no meu tempo de universitária, tinha muito show no Teatro de Arena, né? Eu lembro de shows, assim, grandes artistas de São Paulo e Rio que se apresentavam no Teatro de Arena. Tem ainda. O Teatro de Arena é um pouco mais... tem uma quantidade de teatro, de espetáculos teatrais menores, né? Ainda tem bastante música. Esse dia que eu fui, teve uma palhaçaria, apresentação de maracatu, uma apresentação de samba, né? Mas quando consegue um espetáculo teatral apresentar ali, eu assisti Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, com a direção do... Poxa vida, me sumiu. Zé Celso. Sei. Foi Zé Celso Martinez, que faleceu há pouco tempo. Mas foi uma montagem encantadora, assustadora. Todo mundo, como o Zé Celso, né? Como tudo do Zé Celso, que deixava todo mundo de boca aberta com a ousadia. Muito ousada. Foi marcante, né, na cultura brasileira. Marcante, muito ousado. E assim, a gente que... Eu acredito que nós que temos uma visão de artista, a gente consegue aceitar e encarar aquelas propostas. Consegue enxergar um lado artístico. Que eu acredito que uma pessoa que não seja tanto envolvida não tenha, né? Porque os espetáculos causam vertigem, vamos dizer assim. Sim. E o que você achava de Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues escrevia da vida, da nossa vida, né? Da nossa sociedade, tão atual, né? A gente vê nas peças, fala assim, poxa vida, as relações humanas são isso, né? Elas são bonitas, elas são feias, elas têm a parte saudável, têm a parte podre, então... Todo mundo tem sua deep web, né? Tem a partezinha podre ali, né? Todo mundo tem. Dura que demonstra, né? Que aparece, né? E ele mostrava, o Nelson Rodrigues trazia isso à tona, né? Sim. Aquele beijo no asfalto foi muito forte, aquele marcou muito aquela escrita dele, aquele texto dele. E a gente vê várias montagens, né? Tem os diretores que concebem um espetáculo mais fiéis ao texto. Outros tentam dar uma amaciada na realidade, né? Para não chocar tanto, talvez. E o que você acha disso? Acho ótimo. Você acha ótimo que dê essa maciada para a realidade? Ou você acha que o diretor que traz essa verdade nua e crua do... Eu acho ótimo que o diretor trabalhe com as características, que ele tenha a liberdade de trabalhar com a característica dele. Certo. Então, se ele vai amaciar ou se ele vai trazer o espetáculo, a história, do jeito que foi escrita, obedecendo exatamente as rubricas propostas pelo autor, desde que o diretor... Não comprometa, né, sentido? Não comprometa o sentido e que identifique o que ele quer, sensacional. Perfeito, porque arte é isso, né? É a expressão própria. Então, o que é arte, Carol? Nossa, pra agora... Você... O que é arte? Não estou falando em texto de definição de Google, nem de GPT. Eu estou falando pelo ponto de vista de uma pessoa que fez um curso de artes cênicas, que é contador de história, e tem uma experiência enorme nesse meio. Como você vê isso? A arte é a oportunidade de identificação. Eu acho que na arte a gente tem a maior oportunidade para essa identificação da vida nossa, né? Ver uma imagem e, poxa, ela te causa uma sensação. Positiva ou negativa, tanto faz. Mas ela te traz uma sensação, ela te mexe, né? E a arte, para mim, é isso. Então, artes plásticas, música,
teatro, todas as artes da interpretação, né? Toda a arte. E tem uma coisa, inclusive, que eu acho interessante, que eu já vi isso de uma artista, que é como se fosse muito difícil para as pessoas enxergarem, às vezes, uma realidade. E que talvez a arte traga essa realidade de uma tal forma que a pessoa veja e consiga mastigar. Sim, a arte, em geral, ela tem essa capacidade, né? E agora, falando um pouquinho mais dentro da contação de história, em relação a isso, a realidade, as histórias têm esse poder, né? As histórias têm esse poder de transferir qualquer indivíduo que ouça, de qualquer ouvinte, transfere o indivíduo lá para o mundo da imaginação. Né? E lá ele pode experimentar o que ele quiser. Eu falo isso muito para as crianças. Nas formações que eu dou, eu falo. A criança consegue, ela tem a capacidade, a fácil capacidade de ir até uma história e se imaginar como aqueles personagens. Ela entra na história. Ela entra na história. Só que lá ela pode tudo, como personagem. Mas depois ela volta para a realidade. E nessa volta ela descobre que nem tudo que pode na história pode na realidade. Então, vem os limites, os conceitos, a própria construção da personalidade, né? Para o aperfeiçoamento ali da personalidade. Tem muito isso, né? Ai, peraí que você está chegando num lugar... Nossa, tá maravilhoso. Eu quero perguntar uma coisa. Como é que entrou a contação de história na sua vida? A contação de histórias veio a partir do teatro, né? Então, eu me formei em artes cênicas. Já no 2º ano dava aula. Aprendi muito dando aula, dei aula no Colégio Anchieta, 6 dos 6 primeiros anos, né, dessa minha vida de arte educadora. Depois eu fiz uma especialização em arte e educação. E como trabalhei muito com criança, e sou apaixonada pela criança, gosto muito, eu gostei muito de fazer teatro infantil. Né? E a partir do teatro infantil, apareceu uma oportunidade de virar ser contadora de histórias. Onde? Nas escolas municipais. Certo. Então, era um projeto que tinha na Secretaria de Educação, que contadores de histórias visitariam as turmas todas da educação infantil da rede municipal. Olha. A cada 15 dias, contando histórias. Então, que experiência. Foram, acho que, 5 anos de projeto. E nesses 5 anos, eu trabalhei como contadora de histórias. Acho que eu tinha 6 escolas que eu atendia todas as turmas. A cada 15 dias eu voltava na mesma turma para contar histórias diferentes. Estou ouvindo. É só porque tem uma pergunta que eu anotei para não esquecer de te perguntar. Pode falar. E então a gente voltava. Nós éramos em 8 ou 9 contadores de histórias. E voltávamos sempre na mesma turma, a cada 15 dias, com histórias diferentes. E isso ao longo de 5 anos. Assim, com certeza 5 anos. E nisso você também atuava paralelamente com eventos, com festas, aniversários, tudo isso que você tem em suas redes sociais. Isso. Né? Carol Velone. Carol Velone, que é só pessoa acessar e, né, contratar um trabalho seu, né? Sim, as contações. Aí vem as contações, né? Começaram na escola, mas aí vem aniversário, evento, e a gente Feira vai... do Livro você fez? Fiz. Eu lembro de Feira do Livro. Foram 12 feiras do livro, Foram 12 edições, e nessas 12 edições eu trabalhei na Arena Cultural, contando histórias o dia todo. Maravilha, que experiência maravilhosa. Sorte os seus filhos, né, que tem uma mãe assim, né? Eu queria contar mais história para eles, mas tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Tá fazendo igual minha filha, a Luciana, que uma vez eu fui contar a história para ela, e o pai dela chegou, a gente morava em Sobrado, né? Aí ela, mãe, vai contando essa história aí que eu vou abrir a porta pro meu pai. Me respondendo pra quem? Sim, eu fui ler um livro pro meu filho antes de ontem, um livro novo que eu ganhei num evento que eu participei como formadora do Centro do Voluntariado de Ribeirão Preto. No sábado passado, ganhei um livro e falei, nossa, filho, vamos ler. Comecei a ler, ele saiu acho que umas 4 vezes. Enquanto eu li a história, já volto, mas eu tô ouvindo. Eu falei, tá bom. Carol, qual foi o primeiro livro que te inspirou mesmo? Assim, ou um livro que aquilo te marcou como contador de história? Olha, o grande... E aí eu vou falar, tem um livro sim, mas não é um livro com uma história. Sim. É um livro técnico,
né? Que é Psicanálise dos Contos de Fada. A gente tem os contos de fada, né? As histórias infantis, os clássicos infantis, e fica muito preso a isso. Aí, quando a gente descobre que os clássicos infantis não foram escritos para as crianças, a gente fala, poxa vida, como? Né? E aí, em cada conto infantil, a gente acha um momento, uma relação, um acontecimento que, de fato, não foi feito para criança. Né? Os contos clássicos foram se adaptando, né, para o infantil, mas o contexto deles não... Então, o Psicanálise dos Contos de Fada, não me recordo agora o nome do autor, foi um livro que me marcou nessa trajetória de contadora de histórias, porque ele permeia toda a minha prática. Né? Eu sempre penso muito nisso. E quando você conta uma história, você é fiel à história ou você faz sua parte como diretor do teatro? Tem uma frase que todo mundo conhece: quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? E o que é isso? Todas as pessoas que contam histórias, elas contam do jeito que a história tocou-as. Isso. Do jeito que elas sentiram. Né? Então, por que quem conta um conto aumenta um ponto? Porque as histórias têm essa capacidade. Elas transformam os nossos sentimentos e transformam a nossa visão daquilo que foi falado. Então, ser fiel a uma história, ao começo, meio e fim, é de praxe, né? A gente, principalmente quando leva o nome do autor, você tem que ser fiel. Mas como essa história, como eu vou contar agora, ela tem variação, né? Depende da emoção, depende de um monte de situações. E como é tudo improvisado, né? A gente sabe a linha de ação, mas a contação de história em si vem improvisada. E qual que é a sua fonte de inspiração para criar, para improvisar ali? Ou você cria um personagem a mais, você dá uma voz diferente para esse personagem? Sim. Com a formação em artes cênicas, eu acredito que essa possibilidade de variação de voz, entonação, expressão facial, né, expressão corporal, tudo isso é utilizado para a contação de história. E que o marcam, né? Para quem está ouvindo. Sim, marcam e a gente... maior, né? Impacta a criança. Isso. E a gente chama atenção. Não é nem só o impacto. De repente, um grito, um movimento mais brusco, a gente chama a atenção da criança. Né? Então, esses recursos eu uso, os contadores de história usam, e são recursos ótimos. E vocês usam também a vestimenta? Sim. Você troca de roupa enquanto você conta uma história ou não? Você vai com uma roupa... Não, eu vou com uma roupa de contadora de histórias e uso acessórios. Ah, certo. Então, são acessórios que ou eu vou colocar um lenço na cabeça, né? Um óculos, uma máscara. Um casaco, echarpe. Um casaco, assim, né? Que a gente use, ou objetos que eu vou manipular como personagens da história. Teve alguma história, Carol, que marcou sua vida e você traz isso? Quando alguém lhe contrata, por exemplo, olha, Carol, eu quero fazer uma contação de história, ou para meu aniversário da minha filha, ou para uma reunião de escola, alguma coisa assim. Você escolhe a história ou a pessoa pede para você contar determinada história? As pessoas geralmente pedem alguma história adequada que faça jus àquele momento. Certo, mas não dá um título para você? Não. E quando você, então, pega essa história, o que ela tem de você? Ela tem o melhor que eu posso dar, né? O melhor de entendimento, o melhor de atuação, de improviso e de entrega. Porque eu preciso me entregar. Certo, mas como é que você define essa história? Como é que você escolhe essa história? É isso que eu queria saber. Por que, vamos supor, eu vou fazer uma reunião na minha casa, eu quero fazer na minha escola, num evento, e eu quero um contador de história. E falo para você, conta a história que você quiser. Como é que você vai trazer? Como é que você escolhe essa história? Primeiro eu preciso saber o público. Né, na sua casa? Certo. Na minha casa ou numa escola, por exemplo. Quem vai estar lá? Qual a idade
de quem vai ouvir a história, né? E aí tem que eu preciso ter uma investigação, não dá para ser uma história aleatória, né? Porque todas as pessoas têm história, têm histórias de vida. Eu não posso pegar uma história muito triste e contar. Tem uma história que eu amo contar, que é A Pequena Vendedora de Fósforos. É um clássico, uma história clássica, só que a menina morre no final. Até eu fiquei triste. É uma história, rapidamente, não vou contar a história toda, porque a gente teria um tempo muito grande, mas é uma menina que sai para pedir ajuda. Na verdade, a mãe coloca ela para vender fósforos na véspera do Natal. Nossa. Numa época num lugar que tem neve, que faz frio. E a menina sai cedo de casa e no fim da tarde ela só tem 3 fósforos. Aliás, ela ainda tem 3 fósforos para vender. E ela precisa acabar, ela não pode voltar para casa com nenhum fósforo, porque a mãe fica brava, né? Então, ela, ao invés de vender na rua, ela resolve bater nas casas. Então, ela bate em 3 casas e lá dentro das casas, ela vê tudo que tem, as árvores, a mesa posta com comida, porque está chegando a hora de Natal. As pessoas estão muito preocupadas com o Natal chegando, né? Então, põe a mesa, põe o presente, arruma comida e ela vai batendo, e as pessoas mandam ela embora, não querem nem saber, e mandam ela embora. No fim, ela já não aguenta mais, porque está muito frio, começa a cair neve, e ela está durinha de frio, né? E ela tem os fósforos, e ela não pode voltar para casa. Viu, Capitão Nelson? Não conte pro Daniel. E ela não pode voltar para casa, e ela lembra da avó. Ela vê uma estrela cadente, ela lembra da avó. Que a avó falava assim, toda vez que uma estrela cadente cruza o céu, é sinal de que uma alma boa está indo para o paraíso. E assim foi. Ela viu a estrela cadente, lembrou da avó e começou a voar. Foi subindo, 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 e encontrou a avó, e a avó levou ela para um lugar que não tinha mais fome, que não tinha mais frio, né? Onde ela não precisava mais vender os fósforos. E toda criança, quem ouve isso, entende que isso é a morte da menina? Todas as crianças. Todas as crianças eu não sei. Sei, mas a maioria. Mas em todas as vezes que eu contei, alguém fala, nossa, ela morreu tão triste. Né? Então, por exemplo, em relação a adequar as histórias, eu não posso levar essa história numa comunidade carente. Num orfanato. Numa comunidade carente. Entendi. Onde as crianças têm essas experiências, querendo ou não. Né? Entendi. Então, é esse o caminho da escolha da história. É pensar na realidade, de onde eu estou chegando, para que pessoas eu vou contar histórias, né? E aproveitar esse momento para proporcionar uma coisa boa, né? Perfeito. Então, numa comunidade, eu levo uma história alegre. Certo. Uma história para cima, uma história cheia de cenas para as crianças rirem, né? Então, é isso que eu tenho que pensar, é isso que eu penso, que eu acho que é o principal objetivo aí no processo de elaboração. Eu lembro que você contou uma história, uma vez a Carol foi contar uma história em São Joaquim da Barra, eu tinha uma escola de inglês, e a gente fez então uma festa muito grande num determinado local. E a Carol foi então contar, você lembra que você foi vestida de bruxa e tal. E você deu uma risada, que todo mundo faltou morrer. A minha risada de bruxa aí tem história. Festa de Halloween, por exemplo, que eu tenho oportunidade, eu adoro. Eu tenho roupa, tenho máscara e tenho a risada, que mesmo se eu estiver escondida, só a risada já sabe que tem uma bruxa presente. Carol, e a história, você acha que ela pode ser adaptada, a mesma história, para ir faixa etária diferente? Você acha que eles compreendem mais ou menos? Você adapta essa história? Sim. E todos compreendem do mesmo jeito? Todos compreendem de acordo com o que eles têm de experiência, com o que eles têm de bagagem. Né? Tá vendo, Nelson? Nelson tem criança, tá vendo? Eu não vou contar uma história, eu posso contar a mesma história para um primeiro ano e para um quinto ano, mas eu vou enfatizar momentos diferentes. Entendi. E mesmo que eu conte a mesma história para crianças da mesma idade, para adultos da mesma idade, cada um vai receber de um jeito, né? Por isso mesmo, pelo poder que as histórias têm, de invadir a pessoa
e causar reconhecimento, causar estranheza, né? Causa essa possibilidade de viajar pelo mundo da fantasia. E eu queria perguntar agora para você. Você acredita que histórias, elas têm o poder de mudar uma vida? Sim. Tem. Sim. De influenciar muito? Elas influenciam. Tem um exemplo, no caso de mudar a vida, de mudar a rotina. Né? Eu conheço uma criança que ouviu uma história de um super-herói, achou que era capaz de voar e tentou voar. Pôs uma cadeira em cima de uma mesa, subiu em tudo e foi voar. Mudou o quê? Quebrou um pé e quebrou um braço. Então, mudou uma vida, vamos dizer assim. Esse é um exemplo até que você fala, gente do céu, não é possível. É possível. As crianças têm o poder de se encantar. Eles têm o poder de se sentirem aquele personagem. É muito comum a gente ver uma criança falar, eu sou o Homem-Aranha, eu sou Batman, eu sou a Princesa Sofia, né? As crianças têm essa possibilidade. Você falou isso, cara. Eu lembro quando eu era criança, o meu irmão, a gente ia brincar de lutar na banheira, só que não tinha sem água, né? Então, a gente colocava uma toalha de banho amarrada no pescoço, cada um era um super-herói. Ele via a toalha dele, não era, mas ele via como vermelha, como, sei lá, o azul e tal. E eu via a minha como cor de rosa. Então, você vê a imaginação, né? A gente brigava e era aquela coisa na cabeça dele. Ele conseguia passar para mim a imagem que ele estava fazendo da roupa dele. Sim. Porque ele não tinha aquilo, né? Mas eu via o que ele estava falando, né? E assim, isso. As histórias têm esse poder. Para contar histórias, a gente pode usar uma capa. Eu posso usar uma capa. E a partir do momento que eu coloquei a capa, uma capa de cetim, vamos dizer assim, com um pouquinho de brilho, colorida, né? Que as crianças vão falar, uau, que capa linda! Ou uma toalha de banho enrolada no pescoço, ela vai... Se você usar e apresentar aquilo para o seu público como uma capa e usar aquilo como uma capa, todos vão ver. Né? Se eu pegar a caneca e falar assim, olha esse cachorrinho, ai, gente, olha aqui, tão bonitinho, tão fofinho, eu vou fazer um carinho, ai, que lindeza, fica quietinho aí agora, viu? Então, a partir do momento... Sim, a partir do momento que a gente estipula que aquele objeto é aquele personagem, faz parte daquele contexto, está estabelecido, todo mundo vai ver. Nossa, que maravilha, que maravilha. Carol, e o papel da contação das histórias na preservação da cultura? Existe essa preocupação hoje da cultura brasileira, de personagens brasileiros, de autores brasileiros? Sim, a história, da contação de história, ela já vem carregada de preservação de cultura, né? A primeira forma de contação de história que a gente tem de registro, vamos dizer, era na época das cavernas. Porque tá tudo desenhado lá, né? E os homens saíam para caçar e voltavam, reuniam a família para contar como foi. A família, a comunidade. E isso, os tempos foram passando, nas aldeias as pessoas saíam para os seus trabalhos, cumpriam as suas funções e voltavam e compartilhavam isso com a sua família, com as pessoas próximas. Né? A gente fala hoje em dia, a gente vê tantas pessoas distantes dentro da própria casa. Né? E isso não estou julgando, porque na minha também acontece. Eu percebo na minha também. E eu falo, poxa vida, eu estou pecando aqui. Né? Mas esse momento, o momento do jantar. Todo mundo fala, os filhos ficam no quarto, as pessoas ficam distantes. Né? E esse ato de reunir a família para contar como foi, o que aconteceu naquele dia, como foram as realizações, é um ato de contar história. E a cultura vem aí. Né? A gente vem transmitindo e os conhecimentos das famílias, das tradições. E você falando isso, Carol, eu comentei numa live que eu fiz, que eu sempre achei que as refeições, elas são horários de família. Então, eu comentei isso uma vez, eu não sei se foi num podcast ou numa live,
que eu acho que é o momento da família conversar, porque o pai está trabalhando, não chega, a mãe, não sei o que e tal, então na hora que façam juntos. Sim. Né? Porque ali é aquele momento, porque se cada um pegar um prato e for comer na sala de TV, for comer no quarto, acabou. Acabou, e hoje em dia cada um tem o seu eletrônico, que pode ser o tablet, o celular ou a televisão no quarto, e aí possibilita essa dispersão dentro da casa, né? Então seria uma contação da história também, da história da vida, do dia do pai, né? Que o pai também tem essa preocupação. Sim. Né? De trazer para a criança, para a família, para a mulher. Sim, porque é conhecimento. É através dessa conversa que as crianças conhecem a rotina do pai. Porque elas começam a imaginar, né? Também, né? Quando o pai conta uma coisa, né? Eu lembro que quando o meu marido chegava para almoçar, que ele começava a contar de caso que atendia, a gente falava, não fala disso não, porque às vezes, claro, né? Ele eu também lembro. Cirurgia. Eu também lembro. Não conta essas coisas não, porque a gente começava a imaginar o que ele estava operando, né? O que ele tinha tratado, então ele ia comer, né? Porque a imaginação da gente via. Carol, e me fala uma coisa. Como é que você acha que está o crescimento dessa atividade está indo? Está crescendo. Está crescendo. Está crescendo. Eu percebo um movimento de evolução aí, tanto nas apresentações, né, nas oportunidades, e nas pessoas que querem contar histórias. Por isso que eu ia perguntar agora. Para encerrar, eu queria perguntar isso. É o seguinte, para uma pessoa ser contador de história, ela tem que ser especial, né, Carol? Não é todo mundo que pode contar história. Não sei, eu acho que todo mundo pode contar histórias. Você acha que todo mundo pode contar história? Eu acho que pode, mas depende para quem. Certo. Né? A gente pode contar, mas nem todo mundo pode, nem todos os contadores de histórias podem contar histórias para todo mundo. Entendi. A gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade, de olhar, para poder adequar também, né? Para poder se aproximar. Eu falo que com o olhar a gente consegue captar todo mundo, todo o nosso público. Certo. Então a gente tem que ter essa percepção. E você também, ali do palco, você vê a reação de todo mundo. Você sabe cada um mais ou menos onde ele está no nível da história. Onde estão no nível da história. Eu sei se eu posso fazer uma quebra da história e interagir com determinada pessoa. Eu começo a contar uma história, uma pessoa lá sozinha começou a rir sozinha, falou, lembrou de alguma coisa, né? Lembrou de alguma coisa aí, pode contar pra mim. Um exemplo, né? Mas uma quebra na história para alimentar ali, para ser mais divertido. Carol, eu não tenho como agradecer você estar aqui. Estou encantada. É tudo assim que é projeto nosso aqui, é isso mesmo, é trazer essa coisa de cultura, de arte, de conhecimento, de sensibilidade, de emoção, e tudo isso você trouxe. E eu vou ler Psicanálise dos Contos de Fadas. Leia. Uma indicação. Isso. Leia, e eu tenho certeza que nós vamos voltar a falar desse livro. Vamos. Quem sabe voltando aqui. Porque as revelações são surpreendentes. Meu Deus. Em relação às histórias clássicas, eu garanto. Que bom. Carol, você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Quer falar das suas redes? Minhas redes sociais, eu misturo um pouquinho o pessoal com o profissional, né? Tem algumas histórias aí guardadinhas no YouTube, quem quiser assistir é Carol Veloni. Tem várias histórias gravadas em época de pandemia, então tem uso de máscara, tem outras que são sentadinha, menorzinha. E para meus seguidores, e para quem quer entrar em contato com você, para contratar, para saber de você, um evento com você, uma festa, um aniversário, uma reunião, só uma coisa para a gente acabar. Você faria essa contação de história para adulto? Sim. Existe essa criação de ambiente para adulto também? Sim. Gente, perfeito. E vai então pelo Veloni, @Veloni Carol no Instagram, né? Que vai ficar aqui também, né? Isso, e pode mandar por lá mesmo, eu respondo, não tem tantas mensagens assim que eu me perca. Obrigada, querida. Eu é que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer que eu fiquei muito, muito feliz em participar. Eu estou muito honrada. Obrigada.